Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de fevereiro do ano 2021 e pelo calendário judaico estamos hoje no dia 29 do mês de Shevat do ano 5781. E o mês de Shevat tem 30 dias, então hoje é o mês judaico. Quando tem 30 dias nós temos duas comemorações para a entrada do próximo mês. Então hoje ao pôr do sol nós temos a primeira noite de Rosh Chodesh e amanhã ao pôr do sol nós temos literalmente a entrada do primeiro dia do mês de Adar, né, que é o mês da alegria, mês das comemorações, é o mês onde a alegria vence a tristeza, o positivo vence o negativo, é onde o mês em que a luz prevalece sobre a escuridão e a vitória sobre a derrota. Então, vamos nos prepararmos para entrarmos nesse mês de Adar, e um mês em que realmente é propício para que possamos aí estar na presença de Hashem, rogando a Ele realmente as suas bênçãos com proteção, com o seu favor e com êxito, né? Vitórias e conquista. Então bendizemos a Hashem por podermos estar aí nos preparando para a entrada do próximo mês, o mês de Adar, ok? Vamos à nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. E essa gota de sabedoria de hoje, do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, se refere a um puxãozinho de orelha bem legal para nós, né? Que diz assim: alguém que contraiu uma dívida enorme tentando realizar milagres. Foi-nos dito que devemos transcender as limitações, mas isso não significa simplesmente saltar no espaço sem ter ideia de onde iremos aterrissar. Nesta gota de sabedoria do nosso Rebbe, ele nos chama a atenção aqui no sentido de que a questão de dívidas, né? Quando nós atraímos dívidas ou quando nós assumimos dívidas, e muitas vezes quando elas nos são maiores do que aquela que nós podemos assumir, então existe realmente aí um grande dano à nossa vida, ao nosso orçamento. E quando nós assumimos, né, então de forma, vamos dizer, irresponsável ou negligente, e aí assumimos uma dívida enorme, então aí nós queremos em seguida que aconteça um milagre para que nós possamos aí ficar livre delas. E então o Rebbe diz assim, foi-nos dito que devemos transcender as limitações. Realmente nós precisamos ir além dos nossos limites. Mas isso se refere, sem sombra de dúvidas, primeiramente no nosso âmbito espiritual, né, de transcendermos. Agora, não significa simplesmente saltar no espaço sem ter ideia de onde iremos aterrissar. O que o Rebbe quer nos dizer aqui que não é porque você tem fé que significa que você vai saltar de um prédio de 30 andares e você vai pular lá de cima achando que vai flutuar e que vai aterrissar lá embaixo como uma pena, né? Tranquilamente, sossegado, etc. e tal. Não. Você simplesmente quebrou a lei, seja ela qual for no seu sentido, existe uma consequência. Então a lei da gravidade, por exemplo, que citamos aí, você pula de um prédio de 30 andares, você está violando a lei da gravidade, você vai aterrissar que nem chumbo, caindo do 30º andar e não vai sobrar nada. Ou seja, o que o Rebbe quer dizer é o seguinte, antes de você gastar, antes de você assumir dívidas,
pense direito. Esse momento é o momento de gastar esse tal dinheiro ou assumir essa dívida? Então pense melhor. Nesse sentido, você vai dar um salto, mas você calculou aonde você vai aterrissar? Dependendo da situação, se você simplesmente não faz um cálculo correto, realmente aonde você vai aterrissar vai trazer para você grandes transtornos, né? Então, por isso é importante nós estarmos aí realmente andando na nossa jornada de fé, porém nós precisamos estar aí conscientes e agindo de forma inteligente, né? Então, não esqueça, todo avião que sobe, ele precisa descer. E sempre é bom quando ele desce de forma correta, aterrissando suavemente ao solo, onde todos os seus passageiros podem descer com segurança e com vida. Então, que nós tenhamos cuidado com as nossas contas, dívidas e coisas semelhantes, para que não fiquemos aí com a corda no pescoço e depois ficamos aí suplicando milagres. E a única forma de acontecer um milagre é o seguinte: você vai ter que trabalhar duro para pagar as dívidas. E você vai ter que se abster de muitas coisas para que realmente o dinheiro não falte, para que você possa saldar as dívidas e ficar mais tranquilo, mais sossegado. Ok? Shalom, shalom. O João Batista Farias, o William, a Luciana, quem mais que está aí conectado conosco, né? Então, sejam bem-vindos nessa tarde e que nós estamos hoje na nossa quinta aliá, pois estamos no quinto dia do Shabat. E com o pôr do sol de hoje, nós temos o primeiro dia de comemoração, né, de preparação para entrarmos no nosso novo mês. E ao pôr do sol de amanhã, então literalmente nós estaremos adentrando no primeiro dia do mês de Adar. Amanhã nós estaremos falando um pouco mais sobre o mês de Adar, ok? E aproveitar o momento para avisar que amanhã a nossa live vai ser um pouco mais cedo. A nossa live de amanhã, ela vai ser às 10 horas, né? 10 horas de Brasília, horário de Brasília. É que na parte da tarde nós temos aí um exame para fazer, que já foi adiado algumas vezes, e como é um exame dos rins, então nós não podemos adiar novamente, né? Então, amanhã nós teremos a nossa live às 10 horas da manhã, por causa desse exame que vamos realizar aí na parte da tarde. Conto com as vossas preces em nosso favor, para que Hashem nos dê graça aí, que seja tudo tranquilo aí, ok? Então não esqueçam, amanhã, quem puder estar conectado às 10 horas da manhã, nós estaremos aí com a nossa live. Logo em seguida estaremos, né, disponibilizando pelo YouTube também o vídeo da live das 10 horas da manhã. Amanhã, sexto dia do Shabat, nós estaremos fazendo a nossa live mais cedo, às 10 horas, ok? Então vamos à nossa quinta aliá, com os comentários de Rashi e mais alguns comentários aí que nós temos para falar sobre a nossa Parashá, a 18ª Mishpatim, que significa estatutos ou julgamentos. E a nossa quinta aliá, a nossa quinta leitura da nossa Parashá, está no capítulo 23 de Êxodo, Shemot, capítulo 23, verso 6, e vamos até o verso 19, com os comentários de Rashi, que assim nos diz. Aleluia. Amém. João Batista, amém. Né, o William, amém. Verdade na justiça, né, a continuação dos Mishpatim. Então, não perverterá a justiça em favor de teu compatriota necessitado em sua
ação judicial. Afasta-te de toda falsidade. Não executes um indivíduo possivelmente inocente. Se em caso de crime capital alguém for condenado pelo tribunal e depois aparecer uma testemunha de sua inocência, julga-o novamente. Por outro lado, não executes um indivíduo absolvido. Se ele for absolvido pelo tribunal e depois aparecer uma testemunha de sua culpa, não o julgues novamente. Não sejas zeloso da justiça em tal caso, porque eu não eximirei o mal. Se ele de fato for culpado, tenho muitas maneiras de assegurar que receba a punição merecida, a punição devida. Não aceitará suborno, nem mesmo da parte que tiver razão, pois o suborno cega o perspicaz e distorce o modo pelo qual ele aplica a palavra de justiça da Torá. Quem aceitar suborno, no fim, ficará confuso, esquecerá toda a Torá que aprendeu e até perderá a visão. Então, quando nós temos aqui nessa primeira parte, né, afasta-te de toda falsidade para não perverter a justiça, então isso significa que todo e qualquer falso testemunho nós temos que nos abster. Jamais poderemos aceitar suborno para testemunhar em favor de alguém, de algo ou que é mentira ou que nós nem sabemos o que é. Não podemos aceitar o suborno para tal finalidade, certo? O nosso testemunho, ele precisa sempre estar fundamentado na verdade, ok? Também quando diz sobre a questão de não condenar um inocente, aplicando isso na realidade mais do que nunca para os nossos dias, nós podemos fazer um paralelo aqui no sentido de Lashon Hará, a língua maldita, aquela que gosta de fofoca, aquela que gosta de falar mal dos outros, certo? Então, nesse sentido aqui, em que não devemos executar um indivíduo inocente, é exatamente aquela questão, não dê lugar para o Lashon Hará, certo? Normalmente eu gosto de falar para as pessoas assim, ó, seja bem educado com aquele que chega até a tua casa, que vem trazer o bem e coisa positiva. Mas que você seja muito mais ainda bem educado e põe para correr da tua casa aquele que vem com o Lashon Hará, com a língua maldita, da fofoca, do blá blá blá, do disque e por aí afora vai. Seja muito mais ainda educado e põe para correr. Fulano, ó, a minha casa aqui não é privada. Se você veio aqui para essa finalidade, a porta é a serventia da casa. Bye bye, até logo. Quando você mudar de ideia para algo bom, as portas estão abertas. Tchau, acabou, sem conversa, sabe? Uma coisa que nós precisamos ter noção, amados, é que para que nós possamos preservar a raiz da Torá, nós temos que ter a mesma ousadia daqueles que fazem as coisas erradas, daqueles que têm a petulância de chegar para você e começar a derramar, despejar um monte de Lashon Hará, e você, em nome de uma boa educação, você fica quietinho. A gente tem que ter a mesma ousadia, a mesma coragem para repelir, seja quem for que chega na tua casa, né? Ou que você encontra pela rua, ó, a tua casa é o teu ouvido também, e aí as pessoas chegam próximo de você e começam aí, ó, a vomitar coisa na tua orelha aí, negativo. Lembra do Salmo número 1, bem-aventurados são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores e nem tem prazer nessa rodinha. Então, ó, bem educado. Fulano,
Ó, o meu ouvido não é privada não, não é latão de lixo não, certo? Então, ó, bye bye, tchau, tchau. Não tenho tempo a perder com Lashon Hará, com a língua maldita. Língua maldita aqui não tem lugar não, tchau, tchau. Pronto, acabou. E vai embora, certo? Se você fica no politicamente correto, certo? Você vai ficar ouvindo um monte de lixo, vai contaminar os teus pensamentos, a tua ideia, certo? Contamina a tua casa, seja ela a casa espiritual, seja a sua casa física, por causa do politicamente correto. Politicamente correto não tem lugar onde está a verdade. O politicamente correto não tem lugar onde tem a luz da Torá, a luz divina. Ponto final. Acabou, filho. Vamos embora. Continuando. Verso 9. Sobre exploração. Não oprimirás o estrangeiro que se tenha convertido ao judaísmo. Vós conheceis os sentimentos do estrangeiro, pois fostes estrangeiros no Egito. Embora eu já o tenha dito, repito para enfatizar, toma muito cuidado para não oprimir os conversos, porque eles poderão inclinar-se a abandonar o judaísmo se forem maltratados. Literalmente falando, se refere, sem sombra de dúvidas, o não-judeu, que faz o seu processo de conversão ao judaísmo. Então, essa lei aqui, ela é muito explícita para o judeu natural. Então, o Eterno está sendo bem claro com o judeu natural. Ó, não oprima, não rouba, né? O converso, aquele que se converteu. Ele deixou a sua vida antiga, ele abandonou seu caminho tortuoso e encontrou o monoteísmo e viu no judaísmo essa luz e fez a conversão. Não é porque ele não é natural que vocês vão oprimi-lo, vão roubá-lo, etc. e tal. É para tratá-lo de forma decente como natural da terra. Ponto final, sem conversa, certo? Literalmente para os judeus. Fazendo um paralelo, os não-judeus, que somos nós, que estamos entre as nações e que abraçamos a fé monoteísta e ombro a ombro com os judeus, nós estamos aí seguindo a nossa jornada monoteísta. Primeiramente, para o judeu, natural judeu, que está dentro das 613 mitzvot do judaísmo, literalmente falando, eles não podem menosprezar os Benei Noach. Eles têm que tratar os Benei Noach de igualdade. Ponto final. É isso que nós temos visto e é dessa forma que nós somos recebidos pelos nossos rabinos. O rabino que é a nossa liderança, Yaakov Geranstadit, o rabino Michel Tabassinik, o rabino Shimon Brand, né, que são os rabinos diretamente aí no dia a dia com o Benei Noach Brasil. Então, dessa forma, nós vemos aí que como temos sido tratados, né, de uma forma que parece que os rabinos não são nem rabinos, de tão afeiçoados e a forma carinhosa que eles realmente nos tratam, os Benei Noach, né? Então, nós estamos vendo o exemplo prático, real e verdadeiro. Ponto final. Agora, nós também, Benei Noach, nós temos que tomar cuidado para que nós não venhamos, né, de uma certa forma aí, infringir esta lei para com aqueles não-judeus que estão se chegando no nosso meio, usando para com eles palavras ásperas, porque eles estão vindo com uma certa bagagem do seu mundo religioso, o qual nós pertencemos outrora. Por isso que aqui fala para o judeu, lembrando-vos que vocês foram escravos no Egito, portanto vocês foram estrangeiros no Egito, primeiramente. Porque quando Yaakov desceu ao Egito com toda a sua casa, eles foram como estrangeiros ao Egito e foram muito bem recebidos, mesmo estando fora de casa. Então, primeiramente, lembrai-vos disso, fostes estrangeiro no Egito. E realmente ser estrangeiro num lugar, né, a gente se sente um peixe fora d'água, não resta dúvidas, ok? Então, dessa forma também, nós como Benei Noach, temos que saber o bom trato com aqueles que estão deixando
as suas posições anteriores, da qual muitos de nós fizemos parte. E nós temos que ter aí paciência e um bom trato para com eles também, que muitos vêm com uma certa bagagem aí, e você vai querer tratar a ferro e a fogo, você acaba infringindo esta lei, esta norma também. Então lembre-se, assim como fostes bem recebido pelos rabinos, pelos judeus, também tratai, né, com decência, né, com uma boa educação. Aqui tem que ser boa educação mesmo, né? Não é o politicamente correto, é boa educação mesmo, para podermos auxiliar e ajudar aqueles que estão se achegando e muitas vezes estão aí com uma certa bagagem de outrora e precisam do auxílio daqueles que estão mais maduros, né, no caminho da Bnei Noach, e possam dessa forma aí também auxiliá-los a subir um degrau a mais, um patamar a mais, para que juntos, ombro a ombro, com eles e com os judeus, possamos estar na nossa jornada monoteísta, ok? A partir do verso 10 nós temos aí então o ano sabático, né? 6 anos semearás tua terra e recolherás tuas safras, mas durante o 7º ano deixarás tua gleba inculta, não trabalhando nela e te retirarás dela, não a tratando. Ou seja, não vai trabalhar mais o solo e nem no plantio. Além disso, logo que um tipo específico de fruto da terra for inteiramente consumido no campo por animais não domesticados, tirarás tudo que tiveres armazenado desse tipo de produto para teus próprios animais e colocarás no campo, a fim de que fique disponível para todos os animais igualmente. No ano sabático, até os necessitados de teu povo, assim como todos os demais entre vós, comerão seus produtos da mesma maneira que os animais do campo comem tudo que resta, sem obrigação de dar o dízimo, maaser. Aos levitas farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Embora o ano inteiro seja sabático, rememorando o fato de que eu criei o mundo, ainda guardarás o Shabat semanal, pois o ano sabático implica descansar só o trabalho agrícola, sendo o seu efeito, portanto, sentido apenas durante o horário de trabalho, e somente por agricultores, jardineiros e trabalhadores afim que trabalham na agricultura de modo geral. 6 dias farás teu trabalho, mas no 7º dia cessarás, para que teu boi e teu jumento descansem, pastando soltos no campo. Não o prendas, pois isso é doloroso para eles, e é proibido causar dor desnecessária aos animais. Também descansarão no Shabat 2 tipos de pessoa cuja condição legal está entre a de não-judeu e judeu. O filho não-judeu incircunciso de tua serva e o estrangeiro residente. Normalmente todos os teus escravos não-judeus devem ser circuncidados. Porém, se comprares um escravo adulto não-judeu e ele hesitar em submeter-se à circuncisão, esperarás por até 1 ano que ele consinta. Após esse período, se ele continuar negando-se a fazê-lo, tu o venderás de volta ao não-judeu. Nesse interim, ele ainda não será denominado teu escravo, mas apenas filho de tua serva, seja ele ou não filho de tua serva. Não obstante essas 2 categorias de indivíduos, só precisam descansar o suficiente para que se revigorem no Shabat. Segundo uma opinião, escravos não-judeus incircuncisos devem observar todas as proibições de trabalho no Shabat, que o judeu pleno deve cumprir nas festas, enquanto os estrangeiros residentes só precisam observar as proibições que um judeu pleno deve cumprir nos dias intermediários das festas. Outra opinião diz exatamente o oposto.
Estrangeiros residentes precisam observar todas as proibições de trabalho que um judeu pleno deve cumprir nas festas, e escravos não-judeus, incircuncisos, só precisam observar as proibições que um judeu pleno deve cumprir nos dias intermediários das festividades, ok? Uma coisa interessante que no caso do ano sabático é que não se trabalha a terra vai descansar. E à medida que a terra descansa, tudo que a terra produz por si só, ninguém é dono. Tanto os animais como pessoas, seja elas quais forem, pertencentes ou não ao proprietário daquela gleba, certo? Podem se alimentar daqueles frutos. Simplesmente isso. Se porventura acabar os frutos do campo, o proprietário é obrigado a abrir lá o seu celeiro, né, onde estão ali armazenados os produtos, e ele precisa fornecer alimentação geral, ok? Então significa assim, o 7º ano é para a terra descansar, como existe o Shabat semanal, o 7º dia da semana semanal de descanso. Lembrando-se que em 6 dias o Eterno criou todas as coisas e no 7º dia descansou. Em tudo isto, né, olhando já de uma forma um pouco mais profunda, tudo isso daí é uma visão que Deus dá tanto para os judeus como os que abraçam o monoteísmo, já dê a cada um uma visão da revelação de Mashiach, que é o 7º milênio, onde a redenção com Mashiach, após a sua revelação, ele estará reinando e a redenção acontecerá. Então será um milênio sabático, né? Vamos assim dizer, o 7º milênio, onde realmente as coisas vão começar a entrar no seu perfeito eixo. As coisas vão se encaixar perfeitamente, cada coisa no seu devido lugar, como aconteceu em Bereshit, no princípio, quando Deus criou todas as coisas, e todas as coisas estavam em perfeita harmonia, certo? Então, esse 7º milênio, com Mashiach, estará então a redenção acontecendo plenamente, e então as coisas vão estar voltando no princípio. Então, por isso que as profecias falam, né? Os profetas Isaías, Jeremias, Sofonias, Zacarias, Ezequiel, Daniel, etc. e tal, falam realmente quando o Mashiach, o verdadeiro Mashiach, se revelar, então começarão a acontecer estas profecias. Até hoje, todos que apareceram aí, pretensos Messias, não cumpriram de fato as profecias messiânicas, ou seja, tudo aquilo que é profético no sentido de Mashiach, até agora não foi cumprido. Por isso, nós aguardamos a revelação do verdadeiro Mashiach, do justo Mashiach, e que aconteça em nossos dias, brevemente, para agora. Amém. Ok? Verso 13, né, do capítulo 23, temos aí, né, mandamentos ativos e proibições que diz: sede vigilantes em tudo que vos ordenei. Digo isso para transformar todos os mandamentos ativos em proibições também. Quando vos mando fazer algo, estou ao mesmo tempo vos dizendo que não deixeis de fazê-lo, nem o façais de modo diferente. Aqui a palavra é bem clara, é fazer, obedecer, nascer, faremos. É isso que precisa ser a nossa resposta. A continuação sobre a idolatria diz assim: não mencionareis os nomes de deuses alheios. Por exemplo, não direis a ninguém: espera por mim junto a este ou aquele ídolo, ou na festa deste ou daquele ídolo. Nem tua boca fará os nomes de deuses alheios serem ouvidos de um idólatra.
Não inicieis um negócio com um idólatra, pois ele poderia então jurar pelo nome do seu ídolo. Servir ídolos é um pecado tão grave quanto transgredir todos os mandamentos juntos. E abster-se de servir ídolos traz também tanto mérito quanto cumprir todos os mandamentos juntos. Então vejam bem, a partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo, nós abandonamos completamente a idolatria, abandonamos completamente os falsos ensinamentos das Escrituras, os 5 primeiros livros, essencialmente. Então, a partir desse momento, nós já adquirimos junto a Hashem grandes méritos. O que nós precisamos fazer na continuidade é não perder os méritos, no sentido de agirmos de forma rebelde e não cumprimos, realmente a vontade do nosso Deus. Também outra coisa importante para nós lembrarmos aqui é, obviamente, o judeu religioso praticante, ele o cumpre, que é o quê? Não mencionar o nome de deuses alheios. Então você, se observar numa próxima conversa que você tiver com um rabino ou com um judeu religioso praticante, você poderá observar que eles não mencionam nenhum nome de uma deidade, divindade pagã, certo? Os nomes deuses da idolatria. Para nós, Beninoa, que estamos na nossa jornada monoteísta, é algo que nós precisamos estar aí exercendo, sem sombra de dúvidas, no nosso dia a dia. Nós não podemos ficar aí mencionando nomes de ídolos e de deuses da idolatria. Nós também precisamos nos abster, nesse sentido, de mencionar nome de divindades pagãs ou idólatras, certo? Então, é uma questão que nós precisamos estar aí praticando sem sombra de dúvidas, ok? A partir do verso 14, novamente, nós temos aí a continuação do ano sabático, que diz assim, Assim como o ano sabático não torna supérfluo o Shabat semanal, também não anula as festividades, embora elas estejam associadas ao ciclo agrícola, e vós não trabalhareis a terra em tal ano. Portanto, mesmo durante o ano sabático, celebrarás festa de peregrinação para mim 3 vezes por ano, congregando-nos na cidade-templo, Jerusalém, oferecendo sacrifícios específicos, realizando os ritos especificados e abstendo-vos parcialmente de trabalhar como se segue. Guardarás Pesach, a festa das matzot, os pães sem fermento. 7 dias comerás matzot, conforme te ordenei na época designada em Nissan, o mês do começo do amadurecimento dos cereais, pois nesta estação saíste do Egito. Quando vos congregardes no templo para as festas de peregrinação, não aparecerás diante de mim de mãos vazias. Trarás um animal e o sacrificarás como oferenda de elevação. Guardarás também Shavuot, a festa da ceifa, ofertando os 2 pães de trigo. Serão esses os primeiros frutos de teu trabalho, que semearás no campo, a serem ofertados no templo. Só a partir de então usarás a nova safra para fazer oferendas de grão, e levarás tuas oferendas das primícias. Guardarás ainda Sucote, a festa da colheita de teus produtos no fim do ano, quando recolherás teus produtos do campo, onde terão ficado secando durante todo o verão, e o levarás aos celeiros, para protegê-los das chuvas iminentes. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante de mim, Deus, o Senhor do mundo, mesmo durante o ano sabático. Não sacrificarás meu sacrifício de sangue de Pêssar na presença de pão fermentado, isto é, antes de tirar todo o pão fermentado de tua propriedade. As porções de gordura de minha oferenda festiva, que serão queimadas no altar, deverão começar a queimar pelo menos na noite seguinte ao dia da oferta do sacrifício. Essa gordura será deixada fora do altar
durante a noite até amanhã, pois se o for, invalidará todo o sacrifício. Embora tenhas de repousar do trabalho da terra, durante o ano sabático levarás ainda os primeiros frutos de produtos maduros de tua terra à casa de Deus, teu Deus, como fazes todos os anos. Essa obrigação só se aplica aos 7 tipos de produtos pelos quais se distingue a terra de Israel: trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. E finalizando a nossa 7ª aliá, nós temos aí, dentro do próprio versículo 19, a respeito de mistura de leite e carne, que assim nos diz: não comerás um animal jovem das cabras, ovelhas ou vacas, que tenha sido cozido ou no leite de sua mãe, ou no leite de qualquer outro animal que te seja permitido comer. Seria um ato de crueldade e é proibido ser cruel. Primeiramente, assim, de forma bem simples, né, mistura de carne e leite, é exatamente não correr o risco de estar se alimentando da carne daquele animal, né, e misturando ao leite, que possivelmente poderia acarretar que aquele leite fosse da própria mãe daquele animal. Então, a nível simples, seria isto, certo? Então, de forma simples, para todos entenderem, a questão de não misturar leite e carne. Quando se mistura leite e carne, poderá ocorrer, né, que aquele leite seja da mãe daquele animal. Então, assim como a mãe daquele animal, certo? Ela alimentou o seu filho com leite, não seria justo com que o mesmo leite que alimentou o seu filhote agora esteja se misturando com a carne a qual você vai se alimentar, certo? Então, a princípio, de forma bem simples, resumida, é isso. Todos têm como compreender de forma que acabamos de falar, tranquilamente. Agora, indo a um nível mais profundo daquilo que os sábios nos dizem, os sábios dizem o seguinte: o leite, ele representa exatamente, pela sua brancura, a nossa alma divina. A carne, ela representa exatamente a nossa alma animal. Quando se mistura leite com carne, a carne, ela invalida a ação positiva do leite, a ação positiva da alma divina. E, cientificamente comprovado, que quando se mistura carne com leite ou seus derivados, o nosso sistema digestivo, ele vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que se esforçar muito mais para poder digerir esta alimentação. Então, temos aí também na questão de saúde, porque quanto mais tempo o alimento que você se alimenta permanece no seu sistema digestivo, é prejudicial para a sua saúde. Por isso que os intestinos precisam funcionar corretamente, normalmente, diariamente. Quando se consome carne com leite ou seus derivados, a demora aumenta para a digestão, para o organismo eliminar esse tipo de alimentação. Dentro de um nível mais profundo, que vem no sentido espiritual, então os nossos sábios falam, de forma simples e bem resumida: o leite, pela sua brancura, representa a alma divina. A carne, pela própria expressão carne, representa a nossa alma animal. E quando os dois entram em conflito, no sentido espiritual, devidamente comprovado no sentido científico digestivo, certo? Há uma demora muito maior para o organismo absorver e eliminar, certo?
Dessa forma, a carne ela prevalece sobre o leite. Então, há um conflito interior de forma espiritual. E assim, né, a carnalidade ela se torna mais forte. Então, quando, para nós, Benenor, né, que é importante nós estarmos atentos a esta questão, né? Como diz o nosso Rav, é bom que nós também venhamos nos abster de misturar carne com leite. Para o judeu é um mandamento, ponto final. Não tem conversa. Para os Benenor, né, é aconselhável também seguir esse exemplo, ok? Principalmente por causa da questão espiritual, ok? Espero que todos tenham entendido essa questão de carne e leite. Maiores detalhes, procurem a nossa enciclopédia, Rav Yaakov Gerenstad. Ok? Qualquer dúvida, né? O Rav ou o Caio Scatini, né? Que é a nossa grande ponte entre nós e o Rav Yaakov, né? Então, mande a pergunta ou a sua dúvida e certamente eles estarão aí respondendo se ficou alguma dúvida nesse sentido, ok? Queremos, antes de nós finalizarmos, né, a nossa aliada de hoje, depois do Sinai, quando o mundo parou, né? Quando Deus deu a Torá, então nós já vimos ali que houve trovões, relâmpagos e uma nuvem, uma grande nuvem espessa, né, sobre a montanha. E o Monte Sinai estava envolto em fumaça e toda a montanha tremia violentamente e todo o povo viu os sons, as chamas, o toque do shofar e a fumaça que saía da montanha. E todo o povo tremeu e ficou longe. É interessante que os nossos sábios trazem aqui, entre eles o rabino Eli Toger, que traz essa reflexão adaptada a Likutei Sihos. Ele nos fala exatamente dessa forma aqui. É interessante nós observarmos que traz a expressão e todo o povo viu os sons. Som não se vê, mas eles viram os sons, né? Eles viram as chamas, eles não simplesmente ouviram o toque de shofar, mas eles viram o toque do shofar. Bem como também eles viram e sentiram a fumaça que saía da montanha. E a montanha toda tremia, havia grandes abalos na montanha, e o Monte Sinai, e todo o povo tremeu e ficou longe. Muito mais intensa que esses fenômenos físicos, né, foi a força da voz de Deus. Quando ouviram os mandamentos, né, principalmente nós já vimos aí, só recordando, quando eles viram e ouviram e sentiram, quando Deus falou os 2 primeiros mandamentos, né? Então o impacto foi tão violento que ao receberem o impacto, simplesmente eles foram jogados, lançados 11,5 km da onde eles estavam ao pé da montanha. E nesse momento o que aconteceu foi exatamente que as almas das pessoas fugiram deles, eles morreram. E aí nós aprendemos com os nossos sábios que a própria Torá rogou junto a Hashem que devolvesse a alma para eles, porque era um dia de júbilo e não um dia de luto. E então Deus os ressuscitou, eles ressuscitaram, voltou a alma para eles, o fôlego de vida voltou, né? E os anjos Michael e Gabriel rebanharam todo o povo e trouxeram novamente ao pé do monte. Quando eles ouviram o 2º mandamento, aconteceu tudo a mesma coisa. E quando os anjos trouxeram eles ao pé do monte, foi nesse momento que eles falaram a Moshe, né? Fala tu conosco.
e que não fale Deus conosco diretamente para que não morramos, né? Então, dessa forma, nós vimos aí que algo além disto, né? Outra questão maravilhosa que aconteceu foi que o mundo parou, ou seja, todo o universo ficou em silêncio. Nada se mexia. Só a voz de Deus era ouvida e sentida. Tudo cessou, parou. Silêncio absoluto. Nem o mar, as suas ondas se mexeram. O mar ficou como um lago, sem se mexer. Não havia ondas e nem barulho das ondas. Nenhum animal emitiu nenhum som. Nenhum pássaro bateu as suas asas. Tudo se silenciou. As cachoeiras não davam barulho, não faziam barulhos. Tudo parou, cessou. As cataratas. Tudo parou. Por isso, o mundo parou. Qual a grande mensagem nisso que os sábios nos trazem? Para que todos saibam que há um só Deus. Que não há outro além dele. Só ele é Deus e Salvador. Ponto final. Ok? Uma outra pergunta, né? Como nós estamos vendo, Moshe, ele foi ao monte, ficou 40 dias e 40 noites depois da outorga da Torá. Deus o chamou de volta ao Monte Sinai para que ele pudesse aprender os detalhes de todos os mandamentos, de todas as leis. Então, como que Moshe ensinou a Torá ao povo judeu? Então, o povo judeu, que forma que aprendeu então as novas mitzvot? Então, primeiramente, nós temos, primeiro, Deus ensinava a Moshe a mitzvah, ou várias mitzvot juntas com todos os seus detalhes. No segundo momento, Moshe ele chamava o seu irmão Aaron, que entrava na tenda e Moshe repetia tudo para Aaron e ensinava a Aaron. E então, em seguida, entravam na tenda os filhos de Arão, Eleazar e Itamar, e Moshe repetia tudo novamente para Eleazar e Itamar. Ao mesmo tempo, Arão estava já dentro da tenda. Arão ouvia tudo de novo. Em seguida, nós temos aí que entravam os 70 anciãos à tenda de Moshe. E novamente Moshe repetia tudo novamente. Dentro da tenda já estavam Arão e os seus 2 filhos, Eleazar e Itamar, os quais ouviam novamente toda a explicação das mitzvot. Finalmente, né, na quinta sequência, finalmente todo o povo era reunido e então Moshe falava ao povo e repetia tudo de novo. E novamente Arão, seus 2 filhos e os 70 anciãos escutavam novamente tudo de novo. Numa sexta sequência, Moshe então saía, Arão se punha de pé e voltava a ensinar a mitzvah a todos os presentes e depois saía. Ou seja, numa sequência, né, numa sexta sequência, era Arão que novamente falava e ensinava tudo de novo, certo? Na sétima sequência, Eleazar e Itamar repetiam as mitzvot em voz alta e saiu. E dessa forma se ensinava a todo o povo judeu as novas mitzvot. Ou seja, 4 vezes no mínimo eles escutavam todos os mandamentos novamente. Ou seja, não eram aprendidos de
uma única vez. Mais tarde, os judeus continuavam conversando sobre as mitzvot. Terminou ali o período de estudos, vamos assim dizer, né? Os mestres estavam falando, ensinando e replicando os ensinamentos. Mas depois que cessava esse período de estudos, vamos assim dizer, o próprio povo saía conversando sobre as mitzvot. Os anciãos tinham a tarefa de assegurar-se que todos e cada um compreendesse e conhecesse bem cada mitzvah. Então os 70 anciãos, se alguém tinha alguma dúvida, corria para eles e conversavam com um deles, dois deles, ou com os próprios 70. E as dúvidas eram realmente sanadas. Então, nós aprendemos daqui que não basta estudar os ensinamentos da Torá apenas uma vez. Para conhecer bem esses assuntos é necessário repetir os estudos várias vezes. Por isso que o ciclo dos estudos de Torá são anuais. E quando encerra o ciclo dos estudos da Torá, o que acontece? Nós começamos um novo ciclo dos estudos de Torá. Parece repetitivos. Por exemplo, quem acompanhou os estudos de Torá do ciclo anterior e está acompanhando esse novo ciclo dos estudos de Torá, muitos certamente acredito que todos poderão dizer que acompanharam o ciclo passado e estão agora acompanhando esse novo ciclo do ano 5781. Eu acredito que todos poderão dizer: eu aprendi muitas coisas no ciclo passado, estou aprendendo novas coisas nesse ciclo. Apesar de ser repetitivo, mesmo que nós ouvimos e estudamos o ano passado, o ciclo passado, nós podemos dizer que novas coisas estamos aprendendo em cima dos mesmos estudos. Por quê? Porque a Torá, ela é inesgotável. Nós não temos condições de aprendermos tudo de uma vez, principalmente nós, Benei Noach, principalmente nós não-judeus, que abraçamos a fé monoteísta, e estamos aí ombro a ombro com os judeus no serviço do coração, no serviço de amor a Hashem. Então, portanto, amados, né, principalmente aqueles apressadinhos que falam: puxa vida, eu já estudei isso daqui, eu não preciso estudar de novo. Só de você pensar isso, você está precisando estudar de novo. Se você falou, você está precisando estudar 2 vezes mais a mesma passagem, a mesma paraxá, o mesmo versículo. Entendeu? Se Moshe, Arão, seus 2 filhos, Eleazar e Itamar, se os 70 anciãos, a liderança do povo israelita de então, eles precisaram, e juntamente o povo, eles precisaram ouvir no mínimo 4 vezes. Então o primeiro desafio para nós é 4 ciclos dos estudos de Torá. No mínimo 4 ciclos. Depois que nós completarmos 4 ciclos, aí você pode começar a perguntar alguma coisa. No sentido de aprender algo mais. Não no sentido de que eu não preciso estudar mais. Nem mesmo após a morte não vai cessar o estudo. Nem mesmo após a morte. Ok? Estas são as coisas sublimes que nós encontramos nos estudos de Torá. Ok? Então, recordando, amanhã, 6º dia do Shabat, a nossa live, a nossa sexta aliá, será mais cedo, vai ser às 10 horas da manhã. Então, não esqueça isso daí. Amanhã, 6º dia do Shabat, sexta-feira, nós estaremos fazendo a nossa aliá às 10 horas da manhã. Na parte da tarde temos aí um exame
para fazermos dos rins, né? E nós precisamos, já foi adiado algumas vezes e agora não tem como adiar mais, ok? Então, conto com as vossas preces e também não esqueçam que a nossa LA está marcada amanhã para as 10 horas. Mais tarde, né, no começo da tarde, da tardezinha, nós estaremos enviando, né, para os grupos o convite, lembrando que a LA, amanhã, a live amanhã, é às 10 horas da manhã, ok? Foi muito bom estarmos aqui neste 5º dia e, portanto, amanhã, 6º dia do Shabat, às 10 da manhã, estaremos aqui na nossa 6ª Aliyah. Shalom, shalom, até amanhã.